Agora, Zé, tem um negócio, uma frase aqui, uma palavra, no subtítulo do seu livro, que para mim é uma das definições de sucesso e felicidade. Eu estou escrevendo um livro, que deve sair esse ano ainda, sobre princípios espirituais para o sucesso e felicidade. E essa palavra aqui, ela permeia todo o livro, que é a palavra apetite. Sim. Quando é que essa palavra entrou na minha vida? O nome do livro aqui do José Carlos Semenzato é Você Pode Tudo. Olha o subtítulo. Persistência, paixão e apetite para transformações em realidade. Ano retrasado eu tive que operar os rins. Eu nunca tinha operado nada na vida, nunca tinha ficado internado. Então eu conversava muito com os médicos. Como eu sou um cara que gosto muito de aprender com a prática, até para usar nas palestras, nas pregações, nos livros, eu conversava muito com os médicos. E uma vez eu perguntei para o médico que estava cuidando de mim, qual é o sintoma que a gente mais tem que se preocupar em qualquer tipo de doença? Ele falou, falta de apetite. O ser humano ele foi criado para ter apetite. Tanto que o rei Salomão diz, não há nada melhor para o homem do que comer, beber seu vinho e aproveitar a vida com a mulher que você ama. Os três é apetite. Comida é apetite, vinho é apetite e mulher, sexualmente falando, é apetite. Então, Salomão falou o seguinte, o que dá graça na vida é o teu apetite. E aí, nesse livro, eu estou trabalhando essa ideia. Quando você perde o apetite, vem a depressão. Perdeu o apetite pela vida, perdeu o apetite pelo casamento, vai separar. Então, manter o apetite, ou seja, a vontade, né, de comer, de fazer, de avançar, é o principal. Como é que você define isso aqui na sua vida, a palavra apetite? Esse apetite, ele veio, eu vou falar assim, essa fome, fome de vencer, fome de ser o melhor, ela veio desde a minha juventude, vamos dizer assim. Porque quando eu falo dos meus 10, 11, 12 anos, que eu comecei a perceber aquela diferença que havia entre a nossa vida na periferia, 2 cômodos, um barraco, etc., e a vida social das pessoas que já tinham conquistado patrimônio, uma qualidade de vida melhor, isso criou para mim uma fome absurda no aspecto de que através do trabalho eu poderia alcançar grandes coisas. Então veio, vamos chamar aqui da primeira fome, foi realmente material, podemos dizer assim. A fome espiritual, se a gente puder fazer uma analogia aqui, eu já falei em algum momento aqui que eu já vinha alimentando o meu espírito desde a minha infância. E já falei no outro podcast também, e falo muito aqui nesse livro quem foram as pessoas que me inspiraram espiritualmente. Né? Meu pai como pastor, minha sogra na escola dominical, e eu já contei no outro podcast e só estou reforçando aqui hoje. Esse alimento espiritual sempre esteve presente para mim. A forma de agradecer a Deus pela existência, pela saúde, todo dia acordar e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia e hoje esse dia vai ser melhor do que ontem. Então, a alimentação espiritual sempre houve. E aí eu consegui encontrar, através desses elementos comparativos, olhando minha atual situação naquela época, e a situação dos outros, dizer, peraí, como é que eu chego lá? Como é que eu vou ser vencedor? Como é que eu vou me tornar alguém relevante na sociedade? Como é que um dia eu vou poder falar e inspirar as pessoas? Mas isso tudo era um campo muito do sonho. E aqui entra o apetite. Eu acho que eu não tive só apetite, eu tive uma fome. Como se você tivesse sem comer uma semana. Desesperado para encontrar alguma coisa que pudesse fazer a transformação da minha vida e da vida da minha família e das pessoas. E aí, no meio de tudo isso, acho que eu contei com um outro ingrediente. E eu posso dizer que está tudo aqui dentro. Persistência, eu já deixei claro que eu precisei ter muito, porque errei, apanhei pedrada, e eu fui persistente, né, resiliente, etc. Mas a paixão é algo que realmente sempre esteve presente. Eu sou um ser humano, eu sou um homem apaixonado pela vida. Eu sou apaixonado pelo relacionamento humano. Eu sou apaixonado por reunir amigos, por celebrar. A paixão sempre esteve presente na minha vida. Então, quando eu juntei todos esses ingredientes aqui, repito, o alimento material, que era o sonho grande, né, essa fome, o alimento espiritual que vinha sendo preparado pela minha família, que foi a minha sustentação. E quando eu me caso em 2021 e caso com uma mulher, com a Samara... 2021 não? Eu casei em 90.
1990. Onde que eu fui 21, meu Deus. Quando eu me casei em 2021, eu falei, aí não, tá errado. Olha só, quando eu me casei em 1990, foi uma paixão muito grande. Essa paixão aconteceu na igreja. Né? 2 jovens que cresceram cantando no grupo de jovens, se apaixonaram. E havia uma distância muito grande social. O Semenzato era da periferia da cidade e a Samara era do centro da cidade. O pai tinha um comércio já muito estabelecido, ela tinha carro, a família, motorista. Então havia uma distância social absurda, mas houve a paixão, houve o amor que nos uniu. E a partir do casamento, eu encurtei muito. Mas Semenzato, você vai dizer que eu tenho que me casar com 21 anos para que as coisas aconteçam? Bom assunto esse. Não. Eu quero só dizer para você que se você encontrar a pessoa certa e ela puder ser um esteio, um apoio, uma ajuda, realmente o braço direito, esquerdo que vai te ajudar a você realizar. E na Samara, eu encontrei a inspiração que eu precisava para essa fome efetivamente se tornar em realidade, para que eu deixasse de ter a fome e começasse a adquirir, conquistar. E foi assim, sonhando junto com ela, porque ela teve a capacidade de ver o Semenzato 10 anos, 20 anos depois. Melhorado, E não ver o Semenzato naquela situação atual, em que ela ia para a escola dominical de carro, eu ia de bicicleta. Então havia uma distância, foi muito duro para aquele momento, esse nosso encontro. E de novo, né, esses encontros que você pode fazer aí, que está nos ouvindo agora, qualquer tipo de analogia para o momento que você está vivendo, esses encontros, eles são todos planejados e preparados por Deus quando você está pedindo a Ele que Ele te aponte caminhos, soluções. E eu tenho certeza que a família da minha mulher foi a família que eu precisava para dar o apoio necessário, mais um seu Valmir que surgiu na minha vida. Porque isso me levou a se apresentar e a me preparar ainda mais para o nível que subiu. É isso aí. Deus sempre vai te expor a ambientes para te colocar esse apetite de eu quero também isso aqui, eu quero estar nesse tipo de vida, e aí você começa a melhorar. Uma coisa interessante que você falou sobre casar cedo. O Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, agora Meta, ele diz o seguinte, que um dos segredos do sucesso é você esquecer as meninas e focar numa mulher que vai te ajudar a construir tudo. Então, você imagina, um dos mais bilionários do mundo, ele podia ter escolhido a mulher que quisesse, casou com uma logo cedo e ela veio construindo com ele tudo. Agora eles vão investir bilhões e bilhões de dólares na saúde mundial. Estão escolhendo países da Ásia e da África para investir juntos. Ele e a esposa, Priscila. Na visão de vocês, você falou sobre a exposição em ambientes. Qual é o equilíbrio? Porque, exemplo, muita gente, quando ela é exposta a ambientes, ela se perde. Ela acha que eu já estou no momento. E é o que você falou, que existe um tempo da construção. Como a pessoa sabe o equilíbrio da exposição e que ela realmente já pode viver aquilo ou que ela está construindo aquilo? Vou primeiro dar minha opinião. Eu estou começando a viver coisas hoje, na minha vida, hoje, 2023, por causa de ambientes que eu comecei a ser exposto em 2018, 2019. Mas eu não me sentia parte daquele ambiente ainda. Eu entendia, isso aí tem a ver com maturidade, de que ali eu só estava aprendendo. Então nós temos muitos amigos em comum, já fizemos viagens juntos para fora do país, com as famílias, que hoje eu posso me sentir parte. Mas antigamente, quando acontecia isso, eu ia como literalmente um aprendiz. Não que eu não seja hoje, mas eu era 100% aprendiz. Eu ficava olhando para o Semenzato. Como é que ele se comporta? Qual relógio que ele usa? Como é que ele se veste para sair para jantar à noite? Como é que a esposa dele... E a Samara, a esposa do Semenzato, ensina muito. Ela tem um humor muito, muito bom e extremamente fina, né? Nobre, e ensina muito. Esse dia a Janine, minha esposa, estava comentando sobre a Samara, falando isso. Porque a gente que é mais jovem, entrando nesses ambientes, a gente quer aprender com quem já está dando certo. Então, eu nunca precisei fazer um curso de etiqueta. É só olhar para o Semenzato como é que ele faz, só olhar, minha esposa olha para a Samara para saber como é que ela faz, e a gente vai entendendo o caminho. Então, se você se sentir parte do ambiente logo no início, você vai deixar de aprender porque você acha que já é aquilo e não é. Leva anos de convivência em um ambiente para você absorver de verdade. Esse é um outro ponto que é muito interessante. Eu vou responder sua pergunta, na verdade, até com um pouco de analogia, né? Meu sogro viajou algumas vezes comigo, para não dizer muitas vezes.
E, num tempo que não havia internet, as vendas eu precisava andar 1.000 quilômetros, 500 quilômetros para ir buscar um contrato. Fazia ligação, agendava, ou mandava um e-mail agendando e depois ia pessoalmente fechar a venda. Nesse tempo, durante essas viagens, meu sogro colocava uma frase e falou por várias vezes. O semenzato se transforma. Quando ele chega na casa de um evangélico, ele pergunta se tem um violão, na hora de fechar a venda, tá? Pega o violão e começa a tocar algumas músicas, alguns hinos, louvor e etc. Quando ele falava literalmente várias, ele era muito sarcástico, então ele exagerava até um pouco na forma, mas se eu estou na casa de um cientista, eu me tornava um cientista. Se eu estava na casa de alguém que adorava vinhos, eu me tornava um grande especialista em vinhos rápido. Isso foi a forma que o Semenzato encontrou para conquistar a empatia das pessoas. Está na Bíblia. Isso era adaptável. Adaptável. Está na Bíblia. Sabe qual é o versículo? Não. Apóstolo Paulo. Fiz-me louco para ganhar os loucos, fiz-me de grego para ganhar os gregos, eu fiz-me de tudo para que fosse agradável a todos. Eu tenho absoluta certeza que esses ensinamentos vieram lá da minha juventude, da minha infância, da escola dominical, dos aprendizados bíblicos. Então vejam como tudo se fecha e de uma forma intuitiva. Então eu sempre tive essa capacidade de me adaptar ao ambiente. Não adianta você gostar da cor laranja e sentar aqui com o time da Brunecast e ficar discutindo que quem gosta de laranja é porque é isso, é porque é aquilo, porque o azul é que manda. Não. Se junte às ideias, una os pensamentos e torne sua vida melhor, sua vida, eu diria, com menos dificuldade.